Minha esposa me contou no dia do casamento da irmã dela que havia dormido com um dos padrinhos 4 anos atrás. Nós estamos juntos há 5. Eu tenho 25 anos e minha esposa, 23. Estamos casados há 3 anos. E antes disso, fomos um casal por 2 anos. Então, estamos juntos há pouco mais de 5 anos. Há 2 semanas, a irmã da minha esposa se casou. E claro, minha esposa fez parte da festa de casamento. Ela passou as 2 semanas anteriores ao casamento ajudando a irmã a organizar tudo. Nada demais. Ela me manteve informado e eu sabia que isso aconteceria. Eu conheço a irmã dela, mas mal conheço o cara que agora é meu cunhado. Na verdade, só o encontrei algumas vezes, mas ele parece ser legal. Minha esposa estava desde terça-feira dormindo na casa da irmã. No sábado de manhã, algumas horas antes da cerimônia, dei uma passada na casa da minha cunhada, na esperança de passar alguns minutinhos com a minha esposa, pois estava com saudade, já que eu não a via há alguns dias. Ela me viu do lado de fora da casa dos pais e mandou o irmão sair para me avisar que ela iria até o carro me ver. Achei isso estranho, mas tudo bem. Ela finalmente saiu da casa e sentou ao meu lado no carro. Me deu um beijo, mas, em vez de ficar feliz por me ver ou algo do tipo, me disse que precisava conversar comigo e não queria que isso estragasse o dia da irmã dela. Ela me contou que na recepção, se eu ainda quisesse ir, eu poderia ouvir algumas coisas sobre um dos padrinhos e ela. E não queria que fosse estranho ou desconfortável. Eu só fiquei ali, sem reação. Então, ela me contou que cerca de 4 anos atrás, teve um caso com ele, mas que não significava nada. Ela sabia que, por natureza, eu sou um pouco ciumento e queria me avisar com antecedência, para que, se eu ouvisse algo, não ficasse surpreso. Eu só fiquei ali, sem saber o que dizer. Isso definitivamente não era o que eu esperava para aquela manhã, mas agradeci por ela ter me contado e disse que, no fim das contas, não era grande coisa. Ela voltou para dentro de casa e eu fui almoçar, decidindo encontrá-la na igreja depois. Enquanto comia e mexia no meu celular, algo me ocorreu. Ela disse que teve um caso com ele há 4 anos, e nós estamos juntos há 5. Minha primeira reação foi ignorar e achar que ela se confundiu com a data, mas, quanto mais eu pensava nisso, mais eu lembrava de um período, cerca de 1 ano e meio depois de começarmos a namorar, em que ela teve uma fase estranha, agia de maneira suspeita, não estava disponível como antes, e foi a 2 viagens de fim de semana com amigos do trabalho. Claro que fiquei um pouco nervoso com tudo isso, mas sabia que ainda tinha um longo dia pela frente. Fui ao casamento e fiquei lá assistindo a tudo. Depois da cerimônia, havia uma fila para cumprimentar os noivos e o pessoal da festa estava na fila também. Minha esposa fazia par com outro cara que eu não conhecia e o tal padrinho estava ali também. Passei pela fila e agi como se não fosse nada demais. Chegamos à recepção e demorou uma eternidade para ela chegar, por causa das fotos. Quando ela finalmente apareceu, se sentou comigo. Eu decidi não falar nada, pois não queria atrapalhar o dia, mas ao invés de deixar quieto, ela me disse que todos os padrinhos e madrinhas iriam dançar, e ela dançaria com o tal padrinho. Perguntei por quê, se ela não era o par dele na festa, e ela me explicou que a madrinha de honra e o par da minha esposa eram casados e queriam dançar juntos. Nesse momento, eu já estava mais do que incomodado, mas tentei não demonstrar. Felizmente, fui esperto o suficiente para não beber, porque admito que fico irritado quando bebo, então sabia que era melhor nem começar. Ela conversava com todo mundo ao redor e então chegou a hora da dança. Ele se aproximou, estendeu o braço e ela se levantou. Eu tentei não olhar, e na verdade, fiz questão de não olhar. Quando ela voltou com ele, estavam rindo como se fossem melhores amigos. Ela achou que seria uma boa ideia nos apresentar, e embora eu não tenha dito o que realmente queria, meu cumprimento foi tudo, menos cordial. Mas isso não impediu que ele se sentasse e conversasse com ela por alguns minutos. Quanto mais eles conversavam, relembrando velhos tempos e lugares, mais irritado eu ficava. Eventualmente me levantei e fui ao banheiro. Quando voltei, ele já tinha ido embora. Ela então decidiu me dizer que achou que eu fui grosso, o que não era nada do que eu queria ouvir naquele momento. Eu falei que não era hora nem lugar para discutir isso, mas que com certeza conversaríamos depois. Ela ficou lá sentada e depois disse que iria trocar de roupa. Quando voltasse, avisaria a irmã dela que estávamos indo embora porque eu havia arruinado o dia dela, mas não queria que eu arruinasse o dia da irmã também. Eu disse a ela que seria completamente capaz de não ser um incômodo para ela ou para a irmã o resto do dia e que não queria ser a causa de nenhum drama, então preferia ficar. Ela foi trocar de roupa e voltou toda irritada. Agora, entenda, eu não havia dito uma palavra para ela, nem mesmo apertei a mão do outro cara. Acho que eu só estava com uma cara de sofrimento, e foi isso que ela usou como base. Ela estava determinada a ir embora, então eu disse que se ela realmente quisesse ir, poderíamos ir, mas se preferisse ficar, eu ficaria feliz em ficar. Ou, como viemos separados em nossos próprios carros, eu poderia ir embora para que ela ficasse. Ela inicialmente disse que deveríamos ficar, mas depois afirmou que se eu não conseguisse me comportar,
deveria ir embora. Perguntei como eu estava me comportando, e ela disse que estava óbvio que eu queria agir como um gorila, querendo brigar. Eu não sabia se ria na cara dela ou se ficava ofendido. Voltei para dentro e me sentei enquanto ela conversava com os outros convidados. Fiquei um tempo conversando com o irmão dela, mas acabei voltando para a nossa mesa e conversando com a avó dela. Saímos da festa ao mesmo tempo, e eu cheguei em casa um pouco antes dela. Fiquei na sala esperando, e quando ela entrou, fui direto ao ponto. Simplesmente pedi para ela me contar novamente a história sobre o tal padrinho, e ela repetiu palavra por palavra, como antes. Depois de ficar um tempo olhando para ela, perguntei se ela tinha certeza sobre o período de tempo, e ela confirmou. Então, lembrei a ela que estávamos juntos há 5 anos, e que esse romance aconteceu mais de 1 ano depois de estarmos juntos. O que aconteceu em seguida é difícil de colocar em palavras. Em vez de ficar desconcertada, negar ou qualquer outra coisa, ela simplesmente disse: Eu sei. Então, pedi para ela explicar, e ela me contou que eles trabalhavam juntos, que foi apenas algo físico, e que ela sentiu que nós não estávamos em um bom momento naquela época. Ela disse que nunca teve sentimentos por ele, e que nunca teve intenção de me deixar, apenas estava se divertindo durante alguns fins de semana. Ela admitiu que talvez fosse um erro contar isso agora, mas não queria que eu fosse pego de surpresa. Eu não reagi da forma como ela esperava. Tivemos uma briga enorme, e tudo terminou quando ela me disse que eu estava agindo como uma criança em relação a tudo isso. Ela afirmou que agora éramos casados, que isso aconteceu muito antes de nos casarmos, e que nossa vida juntos agora não tinha nada a ver com ele ou com aquele tempo. Bom, 2 coisas. Primeiro, discordo veementemente de que isso não tem impacto em nós. Ela me traiu e nem sequer tem a decência de se sentir culpada por isso. Segundo, eu odeio quando me dizem que sou imaturo por ficar chateado com algo. Isso me irrita profundamente, porque é a maneira dela de se colocar superior a mim. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, e ela me respondeu que não havia nada para pensar, que nos amávamos e que isso não mudava nada. Isso foi há 2 semanas e eu ainda não superei. Ela tem tentado nos últimos dias me fazer conversar com ela, mas admito que por algum motivo não a vejo da mesma forma que antes disso. Uma parte de mim pensa que isso é besteira. Aconteceu há alguns anos. Estamos casados agora, e não houve nenhum problema desde então. Mas por outro lado, parte de mim pensa: eu acabei de descobrir que ela me traiu, e isso dói pra cacete. E o que piora é que em vez de tentar entender como eu me sinto, ela está tentando me fazer sentir culpado e simplesmente esquecer isso. Eu não sei o que fazer. Atualização: 1 semana depois da postagem original. Estou aqui de volta porque recebi mais de 40 pedidos de atualização desde a semana passada. Agradeço a preocupação de todos, e se fosse possível, gostaria de ter uma resposta forte sobre como me mantive firme e a mandei embora. Mas infelizmente, isso não aconteceu. Para ser direto, estou em um limbo. Houve alguns novos acontecimentos, mas eles só têm tornado mais difícil a minha decisão. Na semana passada, eu estava principalmente com raiva, mas conforme o fim de semana foi passando, fui ficando mais triste. Quero conseguir odiá-la, ativar aquele mecanismo que me diz que estou sendo enganado, mas está sendo muito difícil, porque ainda a amo, e isso está me destruindo. Aqui está o que aconteceu de relevante. Ela finalmente chegou à conclusão de que eu não iria simplesmente superar isso. Isso a fez perceber que talvez eu quisesse sair do casamento. Foi quando ela teve quase um colapso nervoso. Muitas pessoas disseram no primeiro post que ela tentaria me manipular dessa forma, e acredite, eu estava levando essas palavras a sério quando pensei que ela estava fazendo cena. Mas logo ficou claro para mim que ela não estava atuando ou fingindo, ela estava realmente tendo um ataque de pânico. Isso resultou em uma visita ao pronto-socorro, seguida de uma internação no hospital, novos medicamentos e um acompanhamento marcado com o médico para a próxima semana. Isso trouxe a família dela para a situação, o que acabou gerando longas conversas de todos os lados. Quando chegamos em casa, com a família dela junto, eu perguntei o que ela queria fazer, já que a casa estava cheia de gente, e ela disse que queria ficar um tempo com a mãe. Eu não me opus, pois não tinha vontade de ficar o dia todo com o pai ou a irmã dela, então falei que ia terminar algo no trabalho e que chegaria mais tarde. 2 horas depois que cheguei no meu escritório, recebi uma mensagem dela pedindo desesperadamente para que eu voltasse para casa, pois ela realmente precisava conversar comigo. Eu terminei o que estava fazendo e fui para casa. Quando cheguei, fui recebido na minha própria varanda pelo pai dela, que perguntou se poderia conversar comigo por 1 minuto. Minha raiva já estava um pouco alta, mas eu estava preparado para ir à guerra caso ela tivesse despejado uma carga de mentiras em cima de mim para o pai dela. Não é que ele e eu sejamos melhores amigos, mas nunca tivemos um momento ruim. Então eu realmente não estava feliz em ser o idiota que partiu o coração da filha dele. Sentamos nas cadeiras da varanda e ele me deixou sem palavras com sua primeira frase.
Eu estava esperando ouvir qualquer coisa, menos o que ele disse. Ele falou que ela contou o que aconteceu e que ele queria se desculpar comigo, porque sentia que havia sido um péssimo pai. Ele disse que essa mentalidade dela era, na verdade, algo criado pela mãe dela. Embora amasse as duas, ele afirmou que estavam erradas e que já tinha dito à esposa anos atrás que ensinar às filhas que o que acontece antes do casamento não conta era uma ideia horrível, além de um sistema errado de valores. Ele não estava ali para justificar o que a filha fez, mas queria que eu soubesse que ela realmente acreditava que o casamento era uma fase completamente nova da vida, desconectada do passado. Nós apertamos as mãos e ele me disse que, independentemente do que eu decidisse, ainda me respeitava muito. E por mais estranho que pareça, isso me trouxe um pequeno alívio. Então, entrei em casa e encontrei minha esposa encolhida no colo da mãe. Ela havia chorado o tempo todo. A sogra veio me abraçar, pediu desculpas e disse que torcia para que resolvêssemos as coisas. Minha esposa continuou deitada no sofá, me olhando e chorando. E agora é a parte em que vou irritar muita gente. Eu não aguentei. Fui até ela e a abracei. Ficamos assim por um tempo, enquanto ela repetia, entre soluços, o quanto estava arrependida. Sim, foi uma atitude fraca. Mas, para me defender, preciso dizer que, antes disso tudo, eu a amava com todo o meu coração e faria qualquer coisa para não vê-la sofrer. Não importa o que ela tenha feito, ainda dói vê-la daquele jeito. É possível que tenha sido uma atuação digna de Oscar? Talvez, mas sinceramente não acho que fosse. Ela parecia destruída de verdade. Quando se acalmou, perguntei sobre o que ela queria conversar. Ela disse que queria ser completamente honesta comigo para que eu não me sentisse enganado ou manipulado. Disse que eu poderia perguntar o que quisesse. Fiz algumas perguntas. Algumas que eu talvez preferisse nunca ter feito. Primeiro, perguntei sobre as datas aproximadas em que eles ficaram juntos. Ela lembrou exatamente quando aconteceu. Felizmente, foi um pouco antes do que ela havia me dito inicialmente, o que significa que, ao menos, não estávamos noivos ainda. Não posso descrever o alívio que senti ao descobrir isso. Mas será que ela estava manipulando suas respostas? Depois, perguntei quantas vezes. Ela foi brutalmente honesta. Não aconteceu com tanta frequência. Foram apenas 5 finais de semanas, com várias interações em cada dia. E essa resposta quase me destruiu. Então, fiz a pergunta mais difícil. Mas por quê? E nesse momento não consegui segurar as lágrimas. Perguntei por que eu não fui suficiente para ela. Por que ela escolheu ficar com ele? Por que não me deixou? Foi a vez dela me segurar, porque eu estava arrasado. Ela falou que naquela época não tinha certeza se eu era o homem que ela queria passar o resto da vida e que, como era jovem demais quando começamos a namorar, 18 anos, ela não teve experiências suficientes para entender o que realmente queria da vida. Quando me recomponho, digo a ela que a traição dela foi horrível, mas a forma como ela reagiu quando descobri foi quase pior. Ela concordou, pediu desculpas por ter me chamado de imaturo e disse que, sinceramente, acreditava que a traição não importaria mais agora, já que estávamos casados. E nesse momento minha raiva voltou com força. A discussão se iniciou novamente, mas antes que eu pudesse expressar toda a minha revolta, ela me interrompeu. Disse que depois de conversar com os pais, ela havia entendido o tamanho do erro. Que traição era traição, sem justificativas. Mas para ela, os anos de felicidade juntos ainda deveriam contar para algo. Eu entendo que te machuquei, mas será que nada do que vivemos importa? Respirei fundo. Ainda que suas palavras soassem sinceras, o peso da traição tornava qualquer argumento vazio. Eu disse a ela: para mim, tudo foi construído sobre uma mentira. Você me fez acreditar que éramos um casal feliz enquanto escondia isso de mim. Se aquele cara não fosse o padrinho no casamento da sua irmã, você teria continuado sem me contar. Ela engoliu seco. Por um momento, pareceu querer se defender, mas nada que dissesse mudaria a realidade dos fatos. Foi então que ela começou a hiperventilar. Tremia, segurando a cabeça, os olhos arregalados. Peguei um saco de papel e um ansiolítico, tentando ajudá-la a se acalmar. Ela chorava sem parar, e eu, exausto emocionalmente, não conseguia mais sentir pena. Apenas queria distância. Naquela noite dormimos separados. No dia seguinte, depois de algumas horas de silêncio, voltamos a conversar. Dessa vez fui direto e comecei. O que mais me dói não é só o fato de você ter me traído. Foi o teatro que fez. Você me apresentou o cara, me fez vê-los dançando juntos, conversou com ele ao meu lado como se fossem melhores amigos. Por que fez isso? Para me fazer ciúmes? Ela desviou o olhar e ficou em silêncio. Dava para ver que ela estava pensando em uma resposta. Foi nesse momento que uma ideia me veio à cabeça. Eu não sabia se era das melhores, mas era algo que precisava fazer. Olhando fixamente para ela, eu disse: tem uma coisa que eu nunca te contei. Algo que está preso dentro de mim há muito tempo.
Ela me olhou apreensiva, aguardando a minha revelação. Então, eu continuei. Uma semana antes de te pedir em casamento, eu dormi com a Sabrina. Foi só um final de semana, eu juro. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ela piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que ouviu. Então, explodiu. Você tá brincando comigo? Seu desgraçado! Ela começou a me empurrar, gritando que eu era um hipócrita, que eu sempre amei a Sabrina e que sabia que, no fundo, eu nunca tinha superado. Me chamou de nojento, de traidor e disse que jamais conseguiria ficar comigo depois disso. Eu só fiquei olhando. Deixei ela descarregar tudo. Então, quando vi que ela estava sem fôlego, falei: engraçado. Você pode me trair, mas quando sou eu quem trai, você faz um escândalo. Ela travou e berrou. É diferente. A Sabrina foi sua ex e eu sempre soube que você nunca deixou de amá-la. Foi aí que soltei a última bomba. Era mentira. Eu não dormi com a Sabrina. Só queria ver como você reagiria. Agora você entende como eu me senti? Ela parou na hora. O choque no rosto dela foi quase cômico. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de culpa. E sussurrou. Eu teria te perdoado. Mentira! Mas o que mais me chamou a atenção foi você ter me chamado de nojento traidor. Isso também valeria pra você? Se eu tivesse te chamado de nojenta traidora, você ainda estaria tentando consertar nosso casamento? Ela começou a tremer e hiperventilar. Outro ataque de pânico. Peguei o celular e liguei para os pais dela. Quando chegaram, expliquei tudo e fui direto. Preciso de um tempo afastado para decidir o que fazer. Eu entro em contato depois. Arrumei uma mala, peguei o básico e fui para a casa do meu irmão. E agora estou oscilando entre querer acabar com tudo e tentar seguir em frente ou tentar consertar nosso casamento. Não sei se vou conseguir superar essa traição. Mas uma coisa é certa. A reação dela me fez entender que eu não estava exagerando. Atualização final. 20 dias depois. Eu precisei de um tempo longe de tudo para clarear minha cabeça. Li todos os comentários de vocês. Obrigado por terem aberto meus olhos. Estou ainda na casa do meu irmão. No começo, eu ainda considerava tentar consertar as coisas, mas quanto mais os dias passavam, mais eu percebia que não havia mais o que consertar. Nos primeiros dias, ela me mandou algumas mensagens, mas eu não respondi. Depois, recebi mensagens dos pais dela, pedindo para eu pensar com calma e que apoiariam minha decisão. Meus sogros são ótimos. Eles foram uma das razões pela qual fiquei indeciso se voltava ou não. Mas eu sabia que, se eu voltasse, nunca mais confiaria nela da mesma forma. E honestamente, eu nem queria mais tentar. Então, há uma semana, tomei minha decisão. Pedi o divórcio. Ela chorou, implorou, tentou argumentar que ainda poderíamos reconstruir o casamento, disse que estava fazendo terapia, que estava tentando mudar, mas mesmo que um dia eu pudesse perdoá-la, eu jamais esqueceria a traição. No fundo, acho que ela também sabia disso. Ontem, um amigo meu me contou que a viu em um bar, tirou uma foto de longe e me enviou. E adivinhem com quem ela estava? Nem preciso dizer, né? Parece que ela seguiu em frente rápido. Ao invés de me sentir mal, me senti aliviado, porque agora eu sei que fiz a escolha certa. Em certas situações, o amor não é suficiente para apagar as cicatrizes do passado. O perdão pode ser uma escolha, mas também pode ser um peso insustentável. Não basta apenas querer seguir em frente, é preciso saber se ainda há um caminho possível para os dois. O que você faria se estivesse passando por uma situação dessa? Conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou de ouvir essa história e quer ouvir mais, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Porque aqui eu te conto. E você acredita? Se quiser. Muito obrigado por assistir e até mais.